Acho que você não tem que se preocupar em ser igual a ninguém, porque a ideia é exatamente que seja diferente. Todo mundo olha para o sexo oposto de uma forma diferente e de repente você se pega estranhando porque você olha para o sexo oposto e continua tudo igual e de repente você olha para o mesmo sexo e alguma coisa você sente que está diferente. É uma coisa muito difícil de entender. Isso não aconteceu numa certa idade, acho que desde sempre eu soube disso. A partir de um certo momento eu comecei a perceber que eu era assim. As lembranças que eu tenho de infância já começam com essa sensação. Mesmo antes de pintar qualquer tipo de atração sexual, eu já sentia que eu era diferente, eu já não entrava em brincadeira de luta, não jogava futebol, não era um menino dentro dos padrões. Então, assim, não jogava bola, mas jogava basquete. Então, o esporte era uma coisa resolvida. Então, acabava não transparecendo nada e nem para mim, principalmente. Eu brincava de boneca, tudo conforme tem que ser, mas as minhas Barbies ficavam uma com a outra. Eu não gostava de brincar com o Ken, é verdade. Os homens sempre me chamaram a atenção desde pequeno, tipo Rocky Balboa. O filme do Rocky Balboa era uma coisa que sempre me fascinava, então brincava de boneca. Eu tinha atração por personagens de história em quadrinhos, por super-heróis, por heróis de televisão, esse tipo de personagem, mas eu não sabia exatamente o que era isso. A princípio eu sempre brinquei de boneca, sempre tive amiguinhas. Nunca me excluí assim por isso, né? Por me sentir diferente nesse quesito. Eu nunca tive problema em lidar com isso. Era uma sensação de estranheza, mas que não me causava um mal-estar. Assim. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre fui uma criança gay clichê, assim, né? Eu lembro, como criança, eu já pensava num modo assim, por que eu não poderia viver como mulher? Mesmo tendo nascido, digamos, menino. A minha percepção ela foi acontecendo quando eu comecei a observar o homem. Quando eu sentia um pouco da sensualidade masculina. Eu falava, gente, mas eu tô achando essa menina bonita demais pra ser normal. E aí eu falei pra minha amiga, olha, eu acho que eu tô afim de uma menina. Eu olhava e falava, poxa, que cara bonito. Mas eu não tinha percebido que era um interesse, assim, sexual. Nessa coisa do ginásio, dos amigos e tal, eu nunca desejei os meus amigos, eu nunca pensei nessa coisa de desejar, mas eu me sentia excitado, eu não sabia explicar exatamente o que é isso. Eu estudava em colégio só de homem e aí eu comecei a achar graça nos garotos da minha classe. E aí eu comecei a ficar melhor amigo dos meninos, mesmo sem jogar futebol, mesmo sem ser o estereótipo deles ali. Eu queria seduzir aqueles caras. Eu queria, se o máximo que me era permitido era tê-los como amigo, então eu quero eles como amigos. Todos eles. Eu sempre pensei que o natural da vida seria crescer, casar e ter filhos. Só que não é bem assim que a coisa acontece. Quando eu comecei a perceber que eu não ia conseguir fugir, foi bem complicado porque aí de fato eu comecei a querer fugir. Se for isso mesmo que eu tô pensando, se eu realmente for gay, eu vou querer morrer com isso. Eu posso não ter namorada, mas eu também nunca vou ter namorado, eu nunca vou ficar com menino, eu nunca vou dar esse... Eu pensava assim, eu nunca vou dar esse desgosto pros meus pais, entendeu? Começou aí, tipo, a maior luta que eu já travei na minha vida contra alguma coisa, que era de não, eu não sou, eu não quero, se eu não quiser com muita força, não vai rolar. Eu tinha medo de ser julgada por Deus também, assim. E pela minha mãe, pelo meu pai e tal, acho que mais pela minha mãe. O ser homossexual é uma coisa que você é ensinado também desde criança de que é a pior coisa que pode te acontecer. Seus coleguinhas de sala, se eles têm que te xingar, a primeira coisa que eles te xingam é de viadinho, é de gayzinho, de qualquer coisa do tipo. Então você vai absorvendo aquilo ao longo dos anos e aquilo se torna a coisa mais absurdamente negativa que pode acontecer. De repente, quando você percebe que pode começar a acontecer, é um medo. Porque, né, a referência que eu tinha de gay não era o que eu sou hoje, o que os meus amigos são hoje, o que eu enxergo como gays hoje em dia, assim. Era esse carro alegórico ainda. Eu não queria ser como tal pessoa, eu não queria agir de tal maneira, não queria ter esse trejeito ou ser desse jeito, mesmo sabendo o que eu era. Eu tinha algumas imagens de estereótipo muito fortes, eu tive algumas imagens muito fortes na minha infância, mas isso nunca demarcou para mim, ser gay é isso. Imagina em 1980 e alguma coisa, 88, sendo uma cidade de 25 mil habitantes,
E você não tem nenhuma referência, nenhum amigo, fala, não, aquele cara ali ou aquela pessoa ali vai te, sabe, ela é parecida comigo. Essa falta de modelo, de referência, acaba deixando a gente descrente. Eu custei a acreditar muito tempo. Os estereótipos existem, claro, mas as pessoas são completamente diferentes. Eu tinha medo de me aproximar de alguma dessas pessoas. Eu odiava a Cássia Eller, porque ela, de certa forma, me lembrava as coisas que eu imaginava, entendeu? Então, tipo, era duro pra mim, entendeu? Também comecei a ter amigos gays e ver como eles estavam bem, como eles viviam bem. Assim, eu precisava ter um role model, eu precisava ter exemplos de gente que estava bem para poder saber, dá para ser. Se ele é gay, eu também posso ser, porque ele é igual a mim. Ele gosta das mesmas coisas, ele se veste como eu me visto, ele faz as mesmas coisas que eu faço, nós temos os mesmos amigos, então eu acho que é esse o caminho. Eu lembro de um momento de um cara virar para mim e falar, isso é uma fase, vai passar. E aquilo ser extremamente reconfortante para mim, né? Porque era alguém que estava me dando uma pista. Aí eu fui reparando o quanto isso era diferente quando eles começaram a me mostrar que era diferente. Quando os meninos começaram a mostrar que eu não era igual a eles e que isso incomodava a eles muito mais do que a mim. Mas eu já me achava tão não igual a eles em tantas coisas. Gostar de menina era só uma delas. Todo dia eu chegava no meu colégio e eu sabia que eu ia passar por uma tortura psicológica. Todo dia. Eu chegava, as pessoas me olhavam, as pessoas falavam e faziam comentários e xingavam, não sei o quê, e eu todo dia tinha que passar por aquilo. Não tinha com quem conversar. Eu tive que passar muito tempo sozinho, fugia de muito bullying que acontecia pela escola. E para evitar constrangimento, não só para mim, mas para as outras pessoas que estivessem ao meu redor, eu também fugia. Eu ficava meio isolada, na verdade, né? Porque eu não fazia parte nem do grupo das meninas, porque eu não fazia as mesmas coisas que elas, e nem do grupo deles, porque eu não era um menino, na verdade. Sempre me vi como uma menina, desde criança. Mas eu percebi logo que não era bem assim que as coisas funcionavam. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. Eu queria que alguém tivesse chegado naquele momento e me dito, tudo bem, André, vai dar certo, você pode escolher o que você quiser. Eu acho que não tem problema algum, você vive a tua vida diferente do modelo que teu pai implantou, enfim. Eu não queria esconder essa parte da minha vida de ninguém. Então achei melhor que contasse para todo mundo, começando pela minha família, por piores que fossem as consequências. Na verdade, eu demorei mais tempo do que eu gostaria para contar para os meus pais, em função do ambiente. Na verdade, eu tinha um medo muito grande da aceitação do meu pai, especificamente. Era meio personificado nele. Depois de muito tempo depois, eu fui descobrir o tanto que eu estava sendo injusto com ele. Porque quando ele descobriu, foi ok. Mas na época, o maior medo que eu tinha era o meu pai, eram os amigos do meu pai. Eu imaginava que eu teria grandíssimos problemas com minha família, que talvez deixassem de me amar. A minha mãe perguntou pra mim, e aí eu falei não, eu sou lésbica e tal, e aí ela foi um caos, assim. Bom, minha mãe ficou chorando durante uns 4 meses. Ela fazia qualquer coisa, ela olhava pra mim e ela chorava. Eu tinha que dizer para onde eu estava indo, com quem eu estava indo, que horas eu ia voltar. Passou a ter uma crise cada vez que eu saía de casa, porque eles sabiam que eu era gay. Você não é mais o mesmo, você mudou, quero ver seu boletim. Aí eu entendi que tudo aquilo que eu tinha construído até hoje não era mais nada. Aí eu falei, mãe, é porque eu sou gay? Os pais acabam sabendo sempre, né? Não tem como esconder isso, na verdade. Chegou num momento, um pouco antes dos 26 anos, que a minha mãe me deu uma jogada na parede e falou, você tem um problema que você não fala qual é, e eu sou sua mãe e eu tenho que saber. Por pura pressão, eu acabei contando. E um dia ela chegou para mim e falou, eu sinto que você tem alguma coisa para me dizer. Eu até sei o que é, mas eu acho importante que você diga com as suas palavras. Eu falei, meu, que mãe do caralho que eu tenho. Olha que mãe sensacional. Eu falei, pois é, mãe, eu sou gay. Ela, bum, quase desmaiou. Eu sempre ensaiei contar para minha mãe. Eu acho que em algum momento a gente tem que contar para os pais, mas esse timing, eu acho que cada um tem o seu. E o meu ainda não tinha chegado. E eu nunca pensei, eu preciso contar. Então eu falo que pela comodidade e pelo conforto que eu tinha, eu não conseguiria imaginar que contar poderia me trazer tantos benefícios. Eu já estava beneficiado de ninguém estar sabendo. E eu comecei a namorar, eu namorei 1 ano com uma mulher, morei com ela, sei lá, 3, 4 meses, até que eu falei, olha mãe, tentei pela última vez, não é isso, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero viver. O dia que eu falei para minha avó, que foi a primeira pessoa para quem eu contei, da minha família, que eu era gay e que eu já vivia com Elias, o maior medo dela era que eu fosse agredido na rua, que as pessoas
me maltratassem de alguma maneira. Na verdade, eu nunca escondi da minha família. Eu penso que a partir do momento que eu escondo, eu também ajudo a criar o preconceito, porque eu trato como se não fosse normal o que eu estou passando. Eu falei pra ela um dia, né? Mãe, eu sou mulher. Ela perguntou se eu ia me prostituir, se eu ia fazer o que as travestis fazem. Até então eu não conseguia ter uma base para explicar para minha mãe a diferença, né? Que eu não era bem uma travesti, eu era uma transexual. Porque eu mesma não entendia. Então ela achou que de repente esse mundo tão diferente para eles fosse trazer esse tipo de coisa para mim. Drogas e baladas de noite, noite sem dormir, enfim. Eles acharam que de alguma forma fosse desandar na vida. Quando a minha mãe descobriu, quando o meu namorado ligou para minha mãe, ela me ligou e falou o seguinte: olha, eu já sabia, porque mãe não se engana. Conversei com seu pai, o seu pai disse que também já sabia, e ele disse o seguinte, que nada vai mudar, que a relação que a gente tem com você não vai mudar. E acho que é bem mãe, na verdade, assim, ela disse, a única quando eu falei, a resposta dela foi assim, minha única preocupação é sempre a educação, o trabalho, seja um homem honesto, se tu vai casar com um homem, com uma mulher daqui pra frente, é tu que decide, assim, tu que administra isso na tua vida. Continuo sendo a filha deles, continuo sendo uma pessoa que eles amam de paixão, que eles têm orgulho, que isso e aquilo outro, mas sou lésbica, só isso. Meu pai teve a melhor atitude que eu já recebi em toda a minha vida. Ele falou que me amava, que não precisava de nada disso. E até hoje ele não mudou nada, ele tem sido uma pessoa incrível. Eu acho que a partir do momento em que eu me entendi e que eu falei para as pessoas que estavam à minha volta, foi como se eu tirasse um peso das minhas costas. Eu já meio que vivia nessas sombras, tentando apaziguar a história da expectativa social e saindo com meninas. Eu falei, não quero mais isso. Agora eu realmente descobri. Antes eu podia me esconder atrás da dúvida que eu tinha. Agora, ao momento que eu falei, não tenho mais dúvida, eu preciso contar para todo mundo e tirar isso. Falei, vou parar com isso, né? Eu sou viado, sou gay, não sou bissexual, legal, mulher, gosto, não estou fechado a uma mulher, mas prefiro homem. Quando eu finalmente resolvi encarar isso, quando eu comecei a me relacionar, comecei a me assumir e contei pra minha mãe, depois de um tempo ela foi percebendo que finalmente eu estava sendo feliz do jeito que eu deveria ter sido aquele tempo todo na escola, entendeu? Que eu finalmente estava começando a encarar as coisas de frente. Se alguém falar, como chama a sua namorada, eu vou falar Gabriel. Relacionamentos é uma coisa que a gente vai construindo e vai entendendo, porque assim, sou gay, minha família sabe, meus amigos sabem, mas tipo, tá, que raio é viver com outro homem dentro de casa, assim. Eu tenho um relacionamento há 11 anos, completando 12 anos de setembro agora, de 2011. Todos os nossos amigos, nossos clientes e familiares sabem a respeito do relacionamento. A minha vida é completamente normal, eu trabalho, ele trabalha, as pessoas que nos conhecem, o zelador do prédio, todo mundo conhece a gente, é uma vida normal, como um casal hétero. Não tem grandes alterações. Vai fazer 5 anos em fevereiro que nós estamos juntos. A gente tem uma parceria, uma cumplicidade, um compra a ideia do outro. Mas eu acho que a gente é bem padrão. A gente está sempre juntos, somos um casal moderno, mas nada de diferente. Inclusive, até eu me espanto, né? Eu sempre tinha um pouco de medo que esse relacionamento eu nunca teria, e ele existe. Agora, de resto, não acho que a gente tenha uma sensibilidade mais refinada, acho tudo bobagem, acho é tudo igual, somos todos iguais. Eu acho que a gente carrega um pouquinho mais de peso por essa parte de ser gay. Não pode ter a culpa e o peso de que eu sou gay e que isso vai ser um problema. Não enfrenta como problema, sabe? Enfrenta mesmo como uma... Não enfrenta, na verdade é uma coisa natural e acabou, assim. E que nada é realmente tão ruim quanto você imagina, quanto você pinta na sua cabeça que pode ser. Você vai ter problemas, a pessoa vai passar por grandes dificuldades, mas você sempre pinta um cenário muito pior do que realmente as coisas acontecem. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas tem uma saída. Sempre tem uma saída. Ela pode demorar, ela pode vir muito rápido, você vai ter que enfrentar o mundo. Não ter vergonha de ser quem você é muda tudo na sua vida. E quando você abre o jogo, quando você passa a ser você mesmo, a vida fica muito melhor.
O que eu preciso fazer na minha vida para me sentir melhor? E é isso que eu faço. Porque eu me aceito do jeito que eu sou gay e não tenho vergonha de falar, então não tem problema pra mim. Hoje eu sei o que dizer, eu sei como me comportar e hoje eu sei que me faz bem e que eu sou completamente feliz assim, que não é problema nenhum. E o problema na verdade estava com eles, de não entender que eu não era como eles gostariam que eu fosse. E eu acho isso terrível, sabe? Porque a gente acaba virando o gay. Então, assim, tadinho, tipo, a mãe não gosta, tadinho, tem problema com a família, tadinho. E não é isso, sabe? Tipo, eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que, sabe? Talvez ser gay hoje em dia seja o menor problema que eu tenho, assim. E aí é engraçado, porque depois que você se assume para você mesmo, tudo fica mais fácil. Você se assume para qualquer um. Você se assume no trabalho, na escola, na família. Se alguém não gostar, problema dele, porque o mais importante você já fez. Sabe, não é bom nem melhor, nem pior do que ser moreno, ter cabelo liso, ter cabelo encaracolado. É uma característica, é só isso. Depois de você passar por esse período de dificuldade, de não saber o que fazer, é olhar para trás e ver que valeu a pena. Eu não sabia aonde eu não conseguia atingir tal felicidade, assim. E aí eu descobri quando eu comecei a ficar com mulheres. As coisas sendo mais difundidas e mais claras e tendo exemplos positivos, quem discrimina ou quem tem algum preconceito, começa a olhar de outra maneira. Saiba quem são as pessoas que estão do seu lado, não subestime o amor das pessoas por você, sabe? Se você hoje é incapaz de se amar, olha em volta e vê tanta gente que te ama e que quer que você seja feliz. Eu escolhi uma maneira de viver que não incomoda a ninguém. Se as pessoas olham pra mim e se incomodam com o jeito que eu andando na rua de mão dada, ou porque se eu tenho um trejeito afeminado ou não, eu gostaria que elas viessem me falar, porque eu adoraria bater um papo a respeito do que eu acho que é uma boa vida. A gente deve se preocupar muito mais em fazer o bem para a humanidade e estar feliz e ajudar o próximo do que tentar fazer um esforço de coesão para que todo mundo siga preceitos religiosos ou sociais ou alguma coisa estabelecida. Acho que